seja bem-vindo em nosso lar. Laia, 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 laia.
Boa noite a todos. É uma grande alegria receber todos vocês em nossa casa de oração. E inicialmente, então, nós vamos fazer a leitura do texto número 15, na Seara Doméstica, do livro Estude e Viva, do Chico Xavier e Valdo Vieira. Todos somos irmãos, constituindo uma família só perante o Senhor. Mas até alcançarmos a fraternidade suprema, estagiaremos em grupos diversos, de aprendizado em aprendizado, de reencarnação em reencarnação. Temos assim, no cotidiano, a companhia daquelas criaturas que mais entranhadamente se nos associam ao trabalho. Chamam-se esposa ou esposa, pais ou filhos, parentes ou companheiros. E por muito que se nos impessoalizem os sentimentos, somos defrontados em família pelas ocasiões de prova ou de crises em que nos inquietamos, gastando tempo e energia para vê-los na trilha que consideramos a mais certa. Se já conquistamos, porém, mais amplas experiências, é forçoso, a fim de ajudá-los, cultivar a bondade e a paciência com que, noutro tempo, fomos auxiliados por outros. Suportamos dificuldades e desacertos para atingir determinados conhecimentos. Atravessamos tentações aflitivas e, em alguns casos, sofremos queda imprevista, da qual nos levantamos somente à custa do amparo daqueles que fizeram da virtude não uma alavanca de fogo, mas sim um braço amigo, capaz de compreender e de sustentar. Lembremo-nos, sobretudo, de que os nossos entes amados são consciências livres, quais nós mesmos. Se errados, não será lançado condenação que poderemos reajustá-los. Se fracos, não é aguardando deles espetáculos de força que lhes conferiremos valor. Se ignorantes, não é lícito pedir-lhes entendimento sem administrar-lhes educação. E se doentes, não é justo esperar que testemunhem comportamento igual ao da criatura sadia, sem antes suprimir-lhe a enfermidade. Em qualquer circunstância, é necessário observar, e observar sempre, que fomos transitoriamente colocados em regime de intimidade, a fim de aprendermos uns com os outros e amparar-nos reciprocamente. À vista disso, quando o mal se nos intrometa na seara doméstica, evitemos desespero, irritação, desânimo ou ressentimento, que não oferecem proveito algum, e sim recorramos à prece, rogando a providência divina que nos conduza e inspire por seus emissários. Isso para que venhamos a agir não conforme os nossos caprichos, e sim de conformidade com o amor que a vida nos preceitua, a fim de fazermos o bem que nos compete fazer. Então, nesse momento, eu convido a todos que fechemos os nossos olhos e elevando o nosso pensamento a Deus, na sua infinita bondade, sabedoria, amor e misericórdia, elevando também nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão. Nós agradecemos por todas as oportunidades, pela oportunidade da reencarnação, pela oportunidade de estarmos na família em que estamos e nos dedicando a fazer os diversos aprendizados, nos harmonizando, conhecendo também a doutrina espírita
que mais ainda nos orienta nesse sentido. Pedimos aos espíritos luzeiros desta casa que nos intuam, que permitam que nossas mentes estejam abertas à reflexão que faremos nesta noite e que também iluminem a nossa palestrante, a Cláudia Fontoura, para que suas palavras possam ser bem recebidas por cada um dos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Então, com a gente a Cláudia. Gratidão, uma ótima noite a todos. Quem esteve aqui hoje no modo presencial, então, nós tivemos a brilhante participação do Glauber, com música e cantos maravilhosos que nos encheram o coração de muita alegria. E para iniciar esse nosso estudo desta noite, vamos pensar um pouco a respeito dessas famílias, como no texto inicial já foi comentado. O que seriam esses laços familiares? Todos nós temos laços familiares, né? Todos nós temos relacionamentos, nos relacionamos uns com os outros, em diversas situações da nossa vida. Mas esse círculo familiar tem uma grande importância. E é perguntado, então, por Allan Kardec aos espíritos, qual seria, para a sociedade, o resultado do relaxamento dos laços de família? Se não houvesse mais esses laços de família tão fortes, se isso tudo se relaxasse, eles respondem que seria uma recrudescência do egoísmo, um aumento do egoísmo, uma força maior do egoísmo, do orgulho. Então isso nós sabemos que não é o ideal. Por isso a importância desses laços familiares, a importância de estarmos vivendo em harmonia dentro das famílias, desses círculos familiares. Nós vamos estudar então na doutrina espírita que unidos, cada um de nós, pelos vínculos familiares, os espíritos possuem relações advindas de outras existências. Então, em outras existências, em outros momentos da nossa vida, dessa vida que sempre é vida, nós tivemos contato uns com os outros. Alguns contatos foram positivos, foram contatos que nos deixaram com muita alegria, trouxeram um grande aprendizado. Entretanto, outros contatos trouxeram tristeza, sofrimento, dor, angústias. E por isso que alguns desses espíritos que estão conosco, né, em nossa família ou nesse círculo familiar, eles são afins, simpáticos entre si. Aquele momento que tudo flui, em que é permitida a reencarnação sob esse mesmo ambiente para algumas tarefas que são pré-determinadas, onde é objetivado a evolução dos seres. Então há esses encontros mais harmônicos, encontros que trazem essa fluidez, essa tranquilidade, essa harmonia nos relacionamentos, que trazem a oportunidade da evolução de cada um de nós, né? Entretanto, como nós sabemos, né, que em alguns momentos tivemos bons encontros e em outros momentos tivemos encontros que não foram tão bons assim, nós também podemos estarmos vinculados a alguns espíritos que possuem débitos recíprocos. Eu tenho débito, o outro também tem, contraídos no passado e que necessitam de ajustes e reparações nesta atual existência. Essa condição de que quando nós estamos retornando, reencarnando junto com o espírito com o qual nós temos débito, é uma condição muito observada. Muitas vezes nós reencarnamos várias vezes
antes de termos a oportunidade do reencontro, porque tudo é conduzido de uma maneira que esse reencontro dê bons frutos. Então, até que nós estejamos preparados para esse reencontro, ele é deixado então como se fosse esperando, né? Aquela dívida vai ficar ali, né? Esperando o momento propício, o momento mais adequado para que nos reencontremos, né? Isso tudo é uma benevolência divina. E para essa evolução, essa reparação, essa palavra reparar vem do latim, que significa começar de novo. É como se nós estivéssemos preparando novamente aquele encontro. É um reencontro, para começarmos então aquilo que não soubemos fazer, ou as ações que não soubemos conquistar de uma maneira positiva em outros momentos da nossa vida. E dentro desse círculo familiar, e pensamos no que seria um círculo, né? O círculo é uma linha contínua que começa e se fecha no mesmo ponto, né? Então é como se fosse algo que nos aconchega dentro. É nesse círculo familiar que nós vamos encontrar o exercício do perdão e do amor. O que seria esse exercício? É disciplinar, é tentar conquistar esse hábito do perdão e do amor nas nossas vidas. Treinar realmente, porque cada hábito que nós vamos adquirindo é um treino. E nós temos que treinar o perdão e começar a entender e a sentir o amor cada vez mais. E por intermédio da bênção do esquecimento do passado. Porque pensam bem, se nós nos encontramos no passado e houve alguma coisa que nos deixou muito mal, com grande sofrimento, que nós fizemos ou que outros fizeram a nós, isso pode trazer, se nós não tivéssemos esse esquecimento, nesta vida, a vontade de você não encontrar aquela pessoa, de você ter uma algeriza, digamos assim, daquele ser. Então, esse esquecimento do passado é uma bênção para cada um de nós, e somos endividados. Então, por intermédio da bênção do esquecimento do passado, os espíritos que se odiavam e se digladiavam em existências anteriores, unidos em uma nova encarnação como parentes, são obrigados a desenvolver o respeito e o afeto. Entendem que nós somos, então, nós estamos naquele círculo familiar e ali nós vamos desenvolver o respeito e o afeto. Porque estaremos ali nesse vínculo de amor, nesse vínculo de pais e filhos, que é um vínculo maravilhoso. Não significa que não podemos ter famílias que não tenham filhos, também podemos sim. Então, há duas espécies de famílias. As famílias, então, que advêm de laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. E também, nessas nossas famílias, nós podemos ter uma afinidade maior com um, uma afinidade menor com o outro. Podemos estar ali, como dizem, tudo junto e misturado, né? Aqueles que são mais, que têm afinidade conosco, e aqueles que não têm tanta afinidade conosco, que temos débitos entre si. Mas por quê? Porque um vai ajudar o outro. Um vai ajudar o outro a conseguir trazer para o seu coração essa harmonia. Porque mesmo que nós tenhamos esquecido, às vezes aquilo fica impregnado, e às vezes nós temos uma raiva, ou não nos entendemos com alguém e não sabemos porquê. Né? Podemos imaginar que, quem sabe, né, tenhamos tido alguma desavença no passado. Então, essas famílias que são unidas por laços espirituais, em prol do crescimento e da evolução, são duráveis.
elas se fortalecem pela purificação, porque propicia o crescimento, a evolução, e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. São espíritos afins que têm aquela energia que se coaduna. Então, é como se fosse muito fácil estarem juntos, né? São chamados, são atraídos pela mesma energia, pelo mesmo objetivo de evolução. E os outros, essas segundas relações, que são as famílias dos laços corporais, que são necessárias também para a nossa evolução, podem ser frágeis como a matéria. Muitas vezes o são, porque se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Se dissolvem moralmente, porque nós não aprendemos a tolerar uns aos outros. Por isso, na primeira desavença, no primeiro desagrado, aquilo já vai por água abaixo. E todo um preparatório de uma reencarnação e de um reencontro acaba indo por água abaixo, digamos assim. Então, por isso que nós temos que ter paciência, o entendimento e buscar realmente tentar, a todo custo, continuarmos unidos, né, para conquistar essa harmonia. Mas esses que são frágeis como a matéria, quando conquistam essa harmonia, quando aprendem a se respeitar, aprendem a se amar, podem sim fortalecerem-se pela purificação e continuar juntos, né? Através dessas várias migrações da alma. Pois foi assim que nós nos encontramos uns com os outros, né? Vamos evoluindo, vamos aprendendo e vamos nos unindo cada vez mais nessa grande fraternidade que foi comentada no início da leitura. O corpo, isso tem muitas pessoas que têm esse entendimento, que a doutrina espírita nos esclarece com muita lucidez, né? O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Há algumas pessoas, algumas doutrinas no nosso planeta que acham, então, que quando está sendo concebido aquele corpo, naquele momento, então está se criando o espírito. Mas nós sabemos que o corpo procede do corpo, matéria densa como a nossa, procede então dessa união, né, de óvulo e espermatozoide, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Nós somos centelhas divinas. Então, o pai, a mãe, não gera o espírito do filho. Fornece-lhe somente apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. É a lei de progresso, né? Então, nós devemos assistir, devemos socorrer por muitas vezes esse espírito, essa alma que está conosco, para ajudá-lo no seu desenvolvimento intelectual e moral, para o progresso. Mas muitas vezes nós também nos equivocamos, porque os pais, as mães, também têm muitas dúvidas a respeito da criação ou de como proceder, não é? Então, às vezes, nós também nos atrapalhamos. Por isso que podemos nos ajudar e podemos buscar o estudo para fortalecer cada vez mais essa compreensão e esse entendimento e trazer essa compreensão e esse entendimento para a nossa vida diária, para as nossas ações dentro desse círculo familiar. E a pergunta, então, que Kardec faz aos espíritos é: qual, para este, a utilidade de passar pelo estado de infância? Por que o espírito precisa passar por esse estágio de infância, né? Por que nascer ou renascer em esse corpo tão frágil? Qual seria esse objetivo?
E eles respondem que encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe. O espírito infantil, o estado de infância, a criança, é mais acessível às impressões que recebe, capazes essas impressões de lhe auxiliarem no adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. E o que seria isso, essas impressões que recebemos? É como marcas, né? São impressões que ficam. Algo que chama a atenção e que vai ficando impresso na vida e na psique das crianças. Por isso que é necessário essas impressões serem positivas e serem adequadas realmente para esta evolução de uma forma mais amorosa, que é o que se espera das reencarnações. É como se estivesse marcando esses ensinamentos que se recebe na psique. E para isso, então, eu trouxe um estudo, bem pequeno, sobre os hemisférios cerebrais. Só para a gente poder entender. Que dizem, então, os estudiosos, a ciência, que o hemisfério direito é responsável por captar as informações mais emocionais, como o tom de voz, a música, a melodia, a intuição, a criatividade, né? Então, hoje, no começo, quando nós estávamos ouvindo essa música tão linda, nós estávamos com o nosso hemisfério direito muito ativado, né? E o hemisfério esquerdo, ele é responsável por absorver informações mais lógicas, como a leitura de palavras, esse pensamento mais racional que nós temos. Matemática e etc. E aqui dá para nós vermos, então, essa imagem que traz essa classificação de uma maneira mais didática aqui para nós enxergarmos visualmente. E quando nós nascemos, o hemisfério direito está mais pronto para captar informações do que o hemisfério esquerdo. Dizem que é da mielinização do cérebro. Por isso que as crianças entendem o mundo pela linguagem emocional. E o que seria essa linguagem emocional? É um meio, é uma forma de passar comunicação, emoções, né? Então essas impressões que vão ficando na criança precisam ser mais dóceis, mais amáveis, para que fiquem boas impressões. Aqui eles dão um exemplo de uma brincadeira, que se nós dizemos com voz doce, você é horrorosa, e brincando e dando risada, provavelmente a criança vai rir, ou até vai ficar mais afetuosa, porque ela está captando somente o tom da voz, é o hemisfério direito, e não o significado da palavra, o hemisfério esquerdo, pois ela processa a doçura ao invés do xingamento. Se nós falamos isso para uma criança mais velha, um jovem, um adolescente, ou até para nós mais na tenra idade, nós ficamos assim, nossa, meio tristes, né? Mas não, uma criança pequena, ela vai entender só a emoção que você coloca naquela palavra. A emoção que você coloca no teu olhar, no teu gesto. E a partir dos 3 anos de idade, o corpo então está mais desenvolvido, está desenvolvido o suficiente para que o hemisfério esquerdo comece a entrar em ação. E essa comunicação vai ficando mais complexa, envolvendo essa linguagem verbal e o processo de simbolização, as letras que compõem o alfabeto. Então vai aprendendo que letras, a bolinha é um O, e daí vai somando uma letra com a outra e criando as palavrinhas. Assim vai começando então esse desenvolvimento mais intelectualizado, né? Junto, lógico, sempre com o emocional. Assim toda criança se vê preparada para entender que o sinal de mais representa a soma, e assim vai aprendendo a matemática no colégio. Então é um exemplo interessante para nós pensarmos, né? O que nós estamos imprimindo nas crianças que fazem parte do círculo familiar, nesse momento da tenra idade, da infância. Aos poucos, com esses aprendizados,
que são reforçados pela repetição e pela memória, a criança vai compondo uma nova forma de se comunicar com o mundo. E aqui nós podemos pensar então, uma criança pequena, de 3 anos, mesmo que não entenda nada, só as emoções, os gestos, os sorrisos. O que será que fica impresso numa criança dessa? Gritos, balbúrdia, aquelas músicas muito lindas que temos por aí, que dá até medo quando a gente ouve as crianças cantando. Não sabe nem o que estão falando, mas estão repetindo o que nós estamos colocando para eles ouvirem. Por isso é muito preocupante e nós devemos muito cuidar com o que nós estamos imprimindo na psique das crianças. O que nós estamos trazendo para dentro desse círculo familiar. Os espíritos, cada um de nós, só entramos na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. Essa delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Por isso que nós precisamos ter maturidade para podermos estar passando noções de boas práticas para essas crianças, para esses nossos filhos. Às vezes são aqueles filhos que foram adotados, não precisam ser os filhos consanguíneos, mas que esteja dentro desse nosso pequeno círculo familiar. Precisamos sim ensiná-los o bem viver. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Reformar, formar de novo os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, uma missão sagrada de que terão de dar contas. Assim, portanto, a infância é não só útil, mas é necessária, é indispensável, mas é também uma consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o nosso universo. Por isso a necessidade de nascermos pequenos, porque pensem bem, se nós então estamos reencontrando aquele nosso desafeto. Quando nós, como pais ou como mães, encontramos esse ser tão pequeno, tão dócil, tão adorável à nossa frente, nós nos desmontamos. Somos toda alegria para então receber aquele ser. E com isso o amor se faz e se concretiza ali naquele momento. E por isso nós devemos nos entregar com toda a força dos nossos corações para essa família, para que possamos continuarmos essa caminhada juntos, crescermos e evoluirmos juntos. Por isso é importante educar e evangelizar. E o que seria educar? Educar é ensinar. Educar é instruir. Mas nós podemos pensar que nas escolas também há uma educação, também há uma instrução, um ensinamento. Mas são atividades escolares. E no lar nós devemos educar, instruirmos e ensinar, repassar nosso conhecimento para que nossos pequenos consigam distinguir o certo do errado, diferenciar o bem do mal. Esse é o grande objetivo. E por muitas vezes isso não é nem ao menos devidamente explicado aos nossos filhos.
Quantas crianças nós vemos hoje debruçadas no celular? Quantas mães, quantos pais? Hoje cada um tem um celular ou um brinquedinho que distraia e a pessoa fica entretida consigo mesma ou com uma tela. E pouco se dedicam a estar em conjunto, nesse círculo, brincando, se divertindo, porque cada um quer fazer os seus afazeres. A rede social toma um tempo grandioso de cada um de nós. Mas aqueles de nós que têm responsabilidades familiares precisam deixar de lado. Precisamos retomar as brincadeiras. Brincadeiras que fazíamos quando crianças. Juntávamos tijolos e ali fazíamos uma casinha, comidinha com pedra, etc. Isso está se perdendo. E quem sabe é preciso irmos à natureza e buscarmos esse reencontro familiar, né? E deixarmos um pouco de lado essas redes sociais ou as tecnologias que são benéficas, mas em excesso não são benéficas, são maléficas. E muitas vezes o filho pergunta: pai, posso fazer isso? E o pai responde: não, não. E o filho insiste: mas por que não? E a imposição de vontades não vai explicar nada, porque o pai responde: porque eu não quero, porque eu não deixo. E assim se perde a oportunidade de educar e de ensinar, de instruir e de passar conhecimento, de dizer que não pode, porque isso não é bom, isso pode causar algum dano, isso pode fazer mal. Completar, não pode, isso não é bom. Ensinar o porquê que não. Dedicar um tempo para instruir a criança, instruir o seu filho, durante toda a vida. Evangelizar, o que seria evangelizar? Evangelizar também é um papel a ser desempenhado por todos os pais. É trazer o Evangelho de Jesus para dentro do lar, criando assim hábitos e valores inestimáveis para a família. Detectar, evangelizar é detectar no Espírito que vos foi confiado o que ele traz de bom e o que traz de ruim. E nós só conseguiremos detectar isso através da observação. E para observarmos os nossos filhos, precisamos dedicar um tempo a isso. E precisamos, ao observar o nosso filho, incentivar as qualidades e alimentá-las com amor e atenção. E falar: isso é ótimo que você faz, que maravilha que você fez isso. Isso é muito bom para nós, para nossa família, para o planeta. Quantas crianças hoje que nós observamos que estão nascendo e não têm a vontade de comer carne? Tem muitas crianças assim. E nós temos que ter a sensibilidade de não querer obrigá-los a isso. Podemos ir numa nutricionista e ter uma opção vegetariana dentro do nosso lar para aquele nosso filho, porque são espíritos elevados e eles não gostam de comer carne. Temos que daí, como evangelizadores no nosso lar, observar essas más inclinações e procurar ensiná-los a modificar seu modo de agir com relação às más tendências. Então, através da observação é que nós saberemos como educar, como instruir. E evangelizando, trazendo Jesus, trazendo Deus para o nosso lar, nós assim estaremos então cumprindo com a nossa missão de paz, de família.
para que o espírito então possa progredir espiritualmente e amadurecer a sua consciência no bem, na caridade e no amor. Amadurecer a consciência. Devemos estimular mais, incentivar mais, porque cada um de nós somos o leme de nossos filhos, o exemplo dentro do ambiente familiar. E como está essa exemplificação dentro do ambiente familiar? Quais os exemplos que estamos dando àqueles pequenos que estão dando seus primeiros passos conosco? Porque os filhos imitam seus pais a todo instante. A todo instante. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com o que nós fazemos. E mudar o nosso modo de ser. Porque aquele ser que gosta de fazer tudo do seu jeito, tem que esquecer um pouco de si para pensar no nós. Porque o ambiente familiar é um conjunto de pessoas, é um conjunto de almas. E esse conjunto de almas, para estar em harmonia, muitas vezes um vai ter que ceder aqui, o outro vai ter que ceder ali. E assim encontrarem uma harmonia na convivência. Se os pais proferem palavras de baixo calão, seus filhos irão com certeza repetir. Se os pais possuem vidas incompatíveis com os ensinamentos cristãos, que caminhos percorrerão os seus filhos? Há que se pensar sobre isso. É uma reflexão para cada um de nós. É preciso ser afetuoso, cantar canções de ninar, ensinar a orar, preparar o coração desses filhos para receber as sementes do bem, ensinar a tolerância, ensinar o amor, o companheirismo, estabelecer o seu caráter para as lições da vida, hábitos positivos, salutares, falar-lhe das lições imortais da vida maior, evangelizar, transformá-lo em um ser humano de bem, para cumprir com os seus deveres aqui na Terra, nesta encarnação. Abraçá-lo e lhe confessar baixinho: te amo muito, te amo muito. As famílias mais antigas tinham dificuldade de se abraçar, de dizer essas palavras, expressões: te amo. Nós somos esses filhos que fomos criados assim muitas vezes. A palmatória, né? Mas podemos hoje ensinar aos nossos filhos a criarem seus filhos de uma maneira diferente, dizendo: te amo, abraçando, que felicidade estar aqui com você, como sou grato por ter você conosco. Tantas coisas que nós podemos falar. Educação, evangelização e exemplo. Eis o caminho a ser trilhado pelos pais, para que auxiliem seus filhos a acumular riquezas espirituais em suas vidas. Acumular. Nossa, acumular riquezas espirituais é o que todos nós deveríamos buscar. Mas muitas vezes estamos aqui muito entretidos em acumular riquezas materiais. E esquecemos todo o resto. E aqui é uma estrofe bem bonita que diz assim: filho é um ser que nos emprestaram para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos, de como mudar os nossos piores defeitos para darmos os melhores exemplos e de aprendermos a ter coragem. Vamos de novo. Filho é um ser que nos emprestaram para um curso intensivo de amar alguém. Amar alguém além de nós. Deixar de lado o egoísmo e aprender a amar alguém além de nós. De como mudar esses piores defeitos para podermos dar exemplos aos nossos filhos. E de aprendermos a ter coragem, essa coragem de mudar.
Isso mesmo. Ser pai ou mãe é o maior ato de coragem que alguém pode ter, porque é se expor a todo tipo de dor, principalmente da incerteza de estar agindo corretamente e do medo de perder algo tão amado. Maior ato de coragem, porque estamos nos expondo a dores, mas também estamos nos expondo a alegrias. E muitas vezes temos incerteza de como estar, se estamos agindo da forma correta. Porque nós também não somos experts. Não somos mesmo. E estamos também em aprendizado. E muitas vezes são os filhos que estão mostrando para os pais o caminho. E do medo então de perder algo tão amado. Mas perder como? Não é nosso, recordam-se? Foi apenas um empréstimo. É a definição de filho de José Saramago. E aqui eu trouxe uns exemplos para nossa noite, que eu peguei da internet, de dedicação. Um pai que leva um filho com grave deficiência para suas provas de triatlon. Acho que todo mundo já deve ter visto esses vídeos desse senhor. O pai que fez uma tatuagem na cabeça igual a cicatriz do filho que luta contra o câncer. Por quê? Porque daí você se torna um igual. Porque teu filho, com uma cicatriz dessa, estaria sendo diferente dos outros. Mas aí ele está vendo o pai, é igual a ele. Esse outro exemplo, que a menininha nasceu com marcas de nascença, e eles tatuaram nas pernas, o pai e a mãe, marcas iguais, para que ela não se sentisse diferente. Essa senhora, essa moça, jovem mamãe, teve um acidente e ela estava com muitas dores e não quis tomar os remédios que queriam dar para ela, porque senão ela não poderia mais amamentar. E daí ela preferiu ter a dor, mas amamentar o seu bebê. Olha que interessante, uma mãe que criou um suporte para que seu filho com paralisia cerebral andasse junto com ela. Porque diz que essa mãe estava cansada já de carregar o seu filho na cadeira de rodas. Então ela pensa, como é que ele poderia sentir isso, essa emoção de caminhar? E criou esse dispositivo e diz que depois com isso ainda conseguiram fazer mais dispositivos e vender para outras pessoas. Acabou virando um negócio. Esse filho que mudou a sua cerimônia de casamento para o hospital, para que a sua mãe pudesse acompanhar essa cerimônia. Estava acamada, né, nos últimos estágios de sua vida, e ali eles fizeram então aquela cerimônia de união perto da sua mãe, lá no hospital. E aqui nós deixamos uma página em branco, porque nós temos as nossas fotografias, os nossos filmes, né? E cada um de nós, então, começa a pensar, nossa, né? Quantas coisas já fizemos, quantas coisas poderíamos fazer para preencher essas páginas em branco. Porque aqui nessa imagem nós podemos observar que hoje nós temos famílias dos mais diversos tipos. E todas são círculos familiares de muita proteção divina. Porque todos estão juntos para evoluir. Alguns com débitos e outros simplesmente estão ali como união de almas. Mas um vai ajudando o outro. Então, preservar essa família, nós devemos. Porque estão falando que ser família ou que ter família não é bacana, é uma coisa antiquada. Mas não é. Esse círculo familiar é muito importante. Círculo familiar é muito importante. E nós temos que preservar, independentemente de como ela é formada. Olha quantas famílias diferentes temos aí nessa imagem. Preservar esse círculo familiar. Porque esse círculo nada mais é do que um encontro de almas
independente da idade, do sexo, da cor, da raça. Mesmo aqueles que não têm filhos, com certeza vão ter algum sobrinho, ou nem que não seja um sobrinho, pode ser algum adulto que também podem ser ajudados uns juntos com os outros. Aquele que aprende a amar incondicionalmente, apesar das diferenças de opiniões, diferenças de credos religiosos, diferenças de gostos, esse sim está seguindo o caminho abençoado que nós devemos seguir. E dentre essas inúmeras diferenças de opinião, tudo pode ser avaliado e tudo pode ser respeitado, para que nós possamos seguir a nossa vida em harmonia. Nós não devemos estar em brigas, em desavenças familiares, por causa do que está no exterior, do que está fora do círculo familiar. Porque às vezes no círculo familiar, nós temos um que é espírita, um outro que é católico, um outro que é evangélico, e podemos sim viver em harmonia. Temos um que é de direita, um que é de esquerda, e podemos sim viver em harmonia. Temos um mais quieto, temos um mais falador, e podemos sim viver em harmonia. Por isso que é necessário que nós dialoguemos, coloquemos os nossos sentimentos, para que eu possa dizer, olha, isso não está me agradando, mas o que eu faço que não te agrada também? Para que nós possamos chegar num denominador comum. Coloque as suas dificuldades também em exposição. Não fique calado. Muitas vezes vai ser necessário abrir mão da parte da sua individualidade, do seu ego, daquilo que você queria muito fazer. Vai ter que abrir parte disso para benefício do grupo, para necessidades do grupo. E essas famílias espíritas que nós conhecemos e que nós fazemos parte, quanto conhecimento que foi trazido para cada um de nós. O conhecimento de que Deus é bom, é justo, Deus é maravilhoso. Não é aquele Deus punitivo, não. Esse Deus não existe. Isso nós podemos trazer para dentro do nosso círculo familiar. A ideia de que a vida é eterna, ou a certeza de que a vida é eterna, de que sempre estamos vivos, ou aqui encarnados ou desencarnados, isso sim deve ser passado aos filhos e àqueles que fazem parte da nossa família. Mesmo que façam parte de outra religião, ou que nem vão em religião nenhuma, porque o amor todo mundo sente, as emoções todos nós sentimos. Se não há necessidade de discutir, se a pessoa não quer acreditar que existe reencarnação, que existe a espiritualidade, não precisa você querer que a pessoa acredite, mas que a pessoa acredite no amor, que acredite em Deus, nesse Deus bom, que acredite e tenha fé e esperança nesse nosso mundo. Porque apenas o amor é o caminho. E a oração deve ser esse leme, esse norteador, a todo instante, das nossas dificuldades. Porque muitas vezes nós não sabemos como agir. Nós temos grandes dificuldades, mas nós podemos pedir auxílio. Que a espiritualidade amiga está aguardando a oportunidade de nos auxiliar. E para aqueles que não acreditam na espiritualidade amiga, temos os anjos guardiões. Pede ajuda para o teu anjinho da guarda. Ele vai vir e te auxiliar, trazendo intuição nessas dificuldades que a gente tem. Tenhamos fé então, porque estamos caminhando e a cada dia nós recebemos esse eterno presente que é a vida. O amor incondicional, a caridade na sua pureza. Esse é o nosso objetivo da nossa encarnação.
Ame, portanto, aquele ao qual a sua alma está ligada por laços familiares. Ame e estará aqui na terra servindo ao Supremo Criador. Porque um dia haverá uma pergunta feita para nós. Lembrai-vos de que cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Lembram, ele não é nosso, é um empréstimo. E cada vez que nós recebemos de empréstimo algo de alguém, nós cuidamos muito, muito mais do que as nossas coisas. Por isso que desses nossos filhos, nós temos que cuidar muito, zelar muito por sua vida, pelas suas emoções, pelo que ele aprende quando está no nosso círculo familiar. E para encerrar, então, vou trazer aqui da Meimei, que diz: a família, para mim, no amor de que me circundo, guarda o encanto de um jardim na grande selva do mundo. E eu agradeço a atenção de vocês, esperando que as nossas famílias sejam abençoadas, todas as famílias aqui deste nosso planeta, pela luz divina nos nossos corações. Muito obrigada, Cláudia. Com certeza as tuas palavras vão nos acompanhar e vamos refletir bastante. Nesse momento, então, nós vamos passar para a parte final com a aplicação do passe. O passe é uma transmissão de energia em que os nossos trabalhadores que já se colocaram na posição serão instrumentos da espiritualidade maior, passando para cada um de nós energias salutares de que precisamos. Convidando a todos, então, que fechemos os nossos olhos, nos posicionemos de uma forma confortável nas cadeiras, desenvolvendo um estado de afetividade e paz interior. Mentalize em torno de si um campo de energia luminosa, cheio de vitalidade e de alegria. Faça algumas respirações profundas, lembrando que é o abdômen que deve inflar e se contrair nos movimentos respiratórios. Não pense, apenas sinta um estado de calma, de profunda paz. Pense em alguém a quem você ama com muita ternura. Desenvolva esse sentimento, ampliando-o, envolvendo em todo o seu entorno nessa emoção tão boa. Agora que estamos com nossas emoções vibrando no amor, vamos imaginar que estamos numa nave espacial estacionada a grande altura, de onde vemos a Terra girando lindamente no espaço. Olhemos para o nosso planeta com muito amor, como se o estivéssemos abraçando com muito carinho. Afinal, trata-se da nossa casa. Pensemos nas belezas da natureza, nas matas verdes, nos oceanos azuis, nas cordilheiras geladas, nas terras férteis onde são plantados os alimentos que nutrem os seres humanos e muitos animais. Pensemos com amor na humanidade terrena e elevemos nosso pensamento ao Senhor da vida para dizer: Senhor da vida e do universo, neste momento ligamos nossos pensamentos a Ti, pedindo Teu amparo para o nosso planeta. Que o Teu amor envolva a Terra, abençoando e protegendo a natureza, a terra, a água e toda a atmosfera terrena. Que o Teu amor e a Tua paz envolvam toda a humanidade, vibrando amor em todos os corações, pacificando,
predispondo ao bem, à honestidade, à paz, ao respeito pela natureza, pelas pessoas, pelos animais. Que a tua luz ilumine todas as consciências na terra, induzindo as pessoas a se guiarem por tuas leis, para que os sofrimentos tenham fim e a felicidade e o bem-estar possam ficar ao alcance de todos. Que as tuas leis se tornem cada vez mais claras nas consciências de todos nós, que nos irmanamos nessas orações pela terra, dando sempre um norte seguro e benéfico ao nosso jornadear. Te agradecemos, Senhor da vida, e pedimos mais uma vez a tua proteção, amparo e ajuda ao nosso planeta Terra e a toda a humanidade. Paz, harmonia, afeto e contentamento em nossos corações. Procuremos continuar sentindo esses sentimentos tão bons que são a paz e o amor, e que esses sentimentos também nos acompanhem ao retorno aos nossos lares e que se transmita a todos os familiares que nos encontraremos. Muito obrigada, Senhor. Permaneça conosco, que assim seja. Nós agradecemos a presença de todos, que a paz do Menino Jesus nos acompanhe e convidamos a todos para a palestra pública da próxima quinta-feira, 20 horas, nesta casa. Boa noite.